Senhor presidente, senhores parlamentares, público presente neste plenário, aqueles que acompanham o trabalho desta casa pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Eu inicio aqui agradecendo ao meu ilustre colega, deputado Herculano Borges, pela inversão do tempo e possibilitar que eu possa utilizar essa tribuna para trazer um assunto, deputado Pedro Kemp, extremamente importante, porque eu venho falar aqui hoje das escolas especiais e da educação especial, que também se assemelha muito à questão das atividades envolvidas na cultura e no esporte, que eu vou abordar em outra oportunidade pela similitude, similitude que nós temos entre educação especial e as atividades envolvidas na cultura do esporte. Mas hoje eu quero falar de educação especial. Desde sempre, estas escolas especiais, e obviamente com alunos especiais, elas contratavam ou contratam os seus profissionais, levando em consideração o conhecimento, a aptidão e a experiência daquele professor na educação especial. Mas, acima disso, o amor, a paixão que o profissional tem por esta causa. Após esta avaliação, a escola especial, ela encaminhava à Secretaria de Estado de Educação o processo de convocação, que era validado, e esse profissional, ele era cedido para atuar na instituição. Em 2015, em processo que contou com a participação ativa do deputado Pedro Kemp, que é um ativista dessa área, deputado Pedro Kemp, acompanhei de perto a atuação de Vossa Excelência, foi elaborado aquele termo de cooperação entre a Secretaria de Estado de Educação e as escolas especiais, visando substituir todos os profissionais convocados por profissionais efetivos do Estado, sob o argumento, naquele período, de que se tratava de uma exigência do Ministério Público Estadual. Havia um cronograma de que em 4 anos haveria a substituição, me lembro muito bem, que foi ponderado lá em 2015, que dificilmente isso funcionaria para oferecer os conteúdos pedagógicos de forma muito mais lúdica do que teórica e, sobretudo, com criatividade, material, sensibilidade e muita dedicação. Eu fiz aqui este preâmbulo para dizer que, nesse contexto, a Secretaria de Estado de Educação, ela realizou um processo seletivo, simplificado, para a constituição do banco de reserva de profissionais para a função docente temporária, e o edital do certame não diferenciou os casos de seleção de docentes temporários mediante análise curricular dispensada à prova objetiva. Colocou a educação especial e, da mesma forma, a educação, o esporte e a cultura na mesma situação, de forma que nós podemos ter, por exemplo, um campeão mundial de judô, que promove curso de judô e não foi aprovado na prova teórica, porque a prova teórica não tratou daquela formação, ela foi ampla, não é? E às vezes você tem ali um leigo que vai ministrar um curso de judô, de taekwondo, deixando fora campeões com grande experiência e já tecnicamente preparados, porque realizam cursos dessa natureza. Da mesma forma, a educação especial. Por intermédio da interpretação da Lei Complementar número 87/2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais de Educação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul, constata-se que existe previsão legal para a escolha de professores temporários
mediante análise curricular, dispensada a necessidade de prova objetiva. Está lá na lei complementar, claramente, lá no parágrafo 2º do artigo 17A, diz lá, dispensada a necessidade de prova objetiva, quando a situação assim exigir ou em vista da capacidade técnica ou científica do profissional. Vamos ver o que diz o parágrafo 2º. O processo seletivo simplificado para a formação do banco reserva, quando a situação assim o exigir ou em vista da capacidade técnica ou científica do profissional, poderá ser efetivada apenas mediante análise curricular, dispensada a prova objetiva, prevista no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Então, deputado Pedro Kempis, não precisa de inventar roda, está na legislação, dizendo que no caso de educação especial, e vale também para a questão do esporte, da cultura, quando, diante da capacidade técnica ou científica daquele profissional, pode ser feita a seleção mediante a análise curricular dispensada a prova objetiva. Imagina os senhores dar aula para um autista, para um DAO, para as diversas especificidades que nós temos na especialidade, você colocar um professor absolutamente inexperiente apenas porque ele fez uma prova teórica, e você retira um professor, e aqui eu faço, deputado Pedro Kempis, uma seleção das entidades, e a quantidade de professores, 60% dos professores que foram reprovados, a maioria deles com mais de 6 anos de experiência na educação especial, construído, imagina o vínculo que o autista tem dificuldade, às vezes, no relacionamento humano, ele cria com aquele professor, e não se faz isso da noite para o dia, e você retira esse professor e coloca um leigo, sem nenhuma experiência, que quando ele chegar vai também se chocar, porque não é se ele não tem preparação para isso, ele se choca diante do contexto para poder resolver um problema e, na verdade, não se resolve, está criando um problema. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência. Eu quero, primeiramente, parabenizar a Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento, deputado Barbosinha. Vossa Excelência tem colocado com muita clareza o problema que as escolas especiais estão enfrentando nesse momento, no início desse ano letivo. Eu estive a semana passada na Secretaria de Educação, conversei com o secretário adjunto, Édio, e levei justamente essa preocupação das escolas especiais, porque muitos profissionais que já estavam trabalhando, como Vossa Excelência disse, mais de 6 anos, eu conheço professora de mais de 25 anos trabalhando na Pestalozzi, por exemplo, e que não foi aprovada no processo seletivo, justamente porque ele não tratou dos conhecimentos específicos da área onde aquela pessoa atua. E, inclusive, tratou muito de legislação da educação, né? Então, muitos profissionais acabaram não sendo aprovados e a entidade está recebendo professores que não têm experiência na área da educação especial e não têm formação específica para atuar em determinadas áreas, né? A gente sabe que o alunado da educação especial é bastante heterogêneo. Você tem alunos com deficiência intelectual, deficiência auditiva, visual, tem aqueles que têm síndromes, condutas típicas, lesão cerebral, enfim, é uma gama, né, de deficiências e situações, e muitas vezes profissionais que têm até pedagogia, que têm uma formação numa área de conhecimento, ele não tem a habilitação específica para atuar na educação especial. Então, nós solicitamos à Secretaria de Educação para rever os critérios para cedência desses professores para as escolas especiais, para, inclusive, considerar o tempo de experiência na área, né? A qualificação que essa pessoa recebeu das instituições ao longo do tempo que ela atuou lá, né, como professor. Então, nós gostaríamos muito que Vossa Excelência se somasse também nessa reivindicação
porque as instituições estão enfrentando muitos problemas. Alguns professores que são encaminhados para lá, eles não ficam, não permanecem na entidade, né? Quando ele vê a natureza do trabalho, as especificidades, ele acaba voltando para uma escola. Então, está sendo difícil a lotação desses profissionais e precisamos que a Secretaria de Educação ela abra uma exceção para que essas instituições continuem realizando esse trabalho, né, de qualidade que sempre realizaram no atendimento às pessoas com deficiência do nosso Estado. Eu agradeço o à parte e peço a Vossa Excelência que se some nesta nossa reivindicação. Eu agradeço, deputado Pedro Kemp, incorporo a manifestação de Vossa Excelência na íntegra e quero dar meu testemunho do protagonismo de Vossa Excelência ao longo dos anos de convivência nesta casa, que eu estou aqui no segundo mandato, da luta de Vossa Excelência no contexto da educação especial. E fazendo coro à manifestação de Vossa Excelência, eu quero dar aqui um testemunho, deputado Pedro Kemp. Tem uma professora da escola Juliano Varela, com mais de 20 anos de experiência. Essa professora, ela foi aprovada há 20 anos atrás, deputado Pedro Kemp, ela foi aprovada num concurso da rede estadual. Ela pediu demissão da Juliano Varela, saiu e poucos dias depois, ela abandonou o concurso e pediu para retornar a Juliano Varela, instituição que ela permanece quase praticamente durante toda a existência, são 25 anos de existência da Juliano Varela, ela trabalha lá, porque educação especial não é apenas um currículo, educação especial não é apenas um diploma, educação especial é vocação, educação especial é amor. O professor ou a professora, ela se sente um pouco mãe, um pouco pai daquele aluno, e ela, ao observar aqueles pequenos avanços, ganha e recebe como recompensa, que não é financeira, mas é espiritual, não é? Do trabalho e da experiência, aqueles avanços que a gente vê, não é? Naquele aluno ou naquela aluna. É só na educação especial, deputado professor Rinaldo, que a gente, ao dialogar com o professor, obviamente não só, não é, mas principalmente, quase que exclusivamente, porque na educação formal também a gente tem essa paixão, mas na educação especial, quase que a totalidade daqueles que trabalham por paixão e por vocação, é aqueles que choram fácil, se sensibilizam fácil, que o engatear, que o levantar da mão, que o balbuciar de uma palavra já gera aquele sentimento de grande conquista e que só espíritos superiores e elevados às vezes podem avaliar. Então, não é um processo seletivo simplificado, não é apenas um diploma que cria essa proximidade, é experiência, é amor, é vocação. Concedo uma parte a Vossa Excelência com a maior alegria. Eu agradeço a parte concedida de Vossa Excelência e dizer que esse é um tema extremamente especial. O próprio nome já se fala. E eu participei num evento em Cuiabá, um evento muito importante sobre dislexia. E lá tinha uma doutora da área falando, uma das palestrantes, e eu tive a oportunidade, deputado Barbosinha, de representar esta casa, inclusive esse seminário fora protagonizado pelo ex-prefeito da capital, ex-deputado federal e atual deputado estadual, que é o nosso querido professor de História, Wilson Santos, que Vossa Excelência conhece, primo do Heraldo Leite. Sim. E, apesar de todas as dificuldades que nós temos enfrentado aqui no nosso estado, eu vi o quanto o Mato Grosso do Sul está à frente. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, aqui nós temos um centro de formação, aliás, fruto de uma lei de nossa autoria, que teve a aquiescência de todos os colegas aqui, para que nós preparemos cada vez mais este profissional para atuar numa área tão importante e tão especial como é seu próprio nome. E a gente fica muito feliz de saber desses avanços, inclusive Mato Grosso do Sul, ele é uma referência, prova inequívoca do que estou dizendo, que alunos de famílias da alta sociedade de Campo Grande têm tirado os seus respectivos filhos da escola particular e
inseridos na escola do Estado. Mas Vossa Excelência traz aqui um tema importante, e vi que Pedro Kemp, que é um dos grande defensor da área, das instituições, das ONGs que trabalham aqui no nosso Estado, deputado Barbosinha, em que pese a política da educação, querer que insiremos cada vez mais este aluno ou aquele que estuda na aula, na educação regular, a gente sabe que isso é muito difícil. E aí vem a calhar naquilo que Vossa Excelência diz. O aluno especial é preciso que ele seja acompanhado por alguém que tenha a vocação. E vocação você não encontra nos berços de faculdades, você não encontra nos bancos das universidades. Eu diria que a vocação ela é escolhida por Deus. A profissão você escolhe a profissão, você acaba se aperfeiçoando para atuar na área. Agora, para trabalhar com esse aluno, somente o vocacionado é que terá condições de dar o respaldo e alcançar o objetivo necessário. Portanto, nesse sentido, eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência por trazer à tribuna um assunto tão especial como este, e a gente espera, no espaço curto de tempo, a gente encontrar cada vez mais a infraestrutura necessária para abraçar todos esses alunos. E sabemos que é um número que aumenta cada vez mais, né? E a gente parabeniza, né, aqueles que abnegados, aqueles vocacionados para atuar com a nossa criança sul-mato-grossense que de repente tem aí uma síndrome de uma patologia. Parabenizo Vossa Excelência pelo o assunto trazido hoje à tribuna. Eu que agradeço, deputado professor Rinaldo, incorpora a fala de Vossa Excelência e o meu discurso vai ao encontro exatamente da manifestação de Vossa Excelência, porque a pura e simples realização de um certame, de um processo seletivo, né, às vezes afasta esse professor, e realmente o Estado de Mato Grosso do Sul tem um trabalho extraordinário voltado para essa área, e nós não podemos perder isso, porque se você realiza um concurso aberto, sem colocar especificidades da formação especial, você retira a possibilidade de técnicos extraordinários com 15, 20 anos de experiência não ser aprovado no processo seletivo e ficar fora. E o Estado está afastando profissional que ele próprio qualificou ao longo de décadas. Então, ao invés de ser um avanço, é um retrocesso. E aí, quando nós analisamos lá o edital, é nítido dentro do edital que não há número de vagas específicas e que a aprovação naquele certame, ele não gera o direito subjetivo à vaga. Lá diz o seguinte, o processo seletivo simplificado para a constituição do Banco Reserva de profissionais para a função docente temporária destina-se exclusivamente à formação de cadastro de reserva, de modo que a convocação será realizada de acordo com a demanda existente na rede estadual de ensino, não garantindo àquele que nele foi aprovado direito subjetivo à convocação. Então, nós temos que fazer a interpretação do edital de acordo com a lei. Aquele que foi selecionado não tem direito subjetivo à convocação. E aí a própria lei, ela cria a possibilidade que em situações especiais possa o professor ser convocado apenas com análise curricular da sua experiência, sem prejuízo daquele que passou no processo seletivo simplificado, porque ele é amplo, ele é genérico, não é? E nesse caso nós vamos criar um imenso vazio dentro da área da educação especial. Não obstante, esses fundamentos e a razão por que eu utilizo essa tribuna, tendo fundamento jurídico suficiente para albergar a convocação de professores por análise curricular, quando se tratar de situação especial que demande a contratação de determinado profissional, com notório conhecimento técnico na área, não é esse o entendimento que nós percebemos existir por parte da Secretaria de Educação. Então, eu estou, dessa tribuna, deputado professor Rinaldo, clamando à Secretaria de Educação para que sensibilize, e aí chegarmos até ao governador Reinaldo Azambuja, se for necessário, para que a sua gestão não seja marcada por retrocesso. Foram um avanço significativo que Vossa Excelência acabou de destacar.
Ao fazermos isso, nós estamos perdendo um histórico de trabalho construído ao longo de uma vida nessas instituições. Nós estaremos dispensando professores treinados, capacitados, qualificados na formação da universidade, mas, sobretudo, professores formados na vocação do amor, na vocação do acolhimento desses meninos e meninas que os pais colocam como segundo lar e esses professores acolhem como filhos. Nós não podemos perder esse acervo. E aí faz-se necessário que esses profissionais técnicos, que eles podem ser avaliados sim, mas avaliados dentro da sua área de atuação. Se eu quero avaliar um profissional da área especial, eu preciso de entender o que ele entende do aluno Down, o que ele atende do menino autista, da deficiência intelectual, aquele que lida com o que não enxerga, com aquele que não ouve, com o que não fala. Eu tenho que avaliar essas habilidades. Não adianta eu colocar uma prova com legislação e cobrar desse professor especial que ele possa passar nessa prova. Então eu concluo a minha fala conclamando a nossa secretária de Educação para que ela reveja conceitos, valores, inclusive a legislação. E aí, chegando até o governador Reinaldo, que eu não tenho dúvida nenhuma, com a sua sensibilidade, com a sua capacidade de governar, de administrar, mas, sobretudo, com a sua sensibilidade humana, haverá de compreender esse assunto, rever essa situação e possibilitar que instituições do Estado inteiro, aqui eu tenho Juliano Varela, Associação de Educação Especial Marcelo Takahashi, a PAI de Iguatemi, Escola Horizonte, Associação Pestalozzi de Aquidauana, Juliano Varela, a PAI de Iguatemi, CAD em Campo Grande, Pestalozzi de Bonito, Escola Tagarela e tantas outras que tiveram profissionais assim qualificados, altamente qualificados, afastados de suas atividades porque não conseguiram passar na prova objetiva. Portanto, finalizo essa fala rogando aos poderes do nosso Estado, mas sobretudo ao governador Reinaldo, que reveja essa posição, e eu não tenho dúvida, deputado professor Reinaldo, que nós contaremos com a sensibilidade e a resolução desse problema para que a paz, a tranquilidade, a harmonia e, sobretudo, o amor continue a prevalecer nessas instituições que o Estado tem cuidado tão bem, e nós não podemos admitir e permitir que haja retrocesso. Era isso, muito obrigado.